Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é defesa nacional. Vamos entender a importância das medidas e ações militares para a garantia da soberania do nosso país e proteção dos interesses do cidadão. Para isso, temos conosco Tiago Pedreiro de Lima, major do Exército e mestre em operações militares, e Paulo Roberto da Silva Gomes, coronel de cavalaria da Reserva do Exército. Major Pedreiro, coronel Paulo, sejam muito bem-vindos. E para começar, para quem é leigo, não entende do assunto, o que é defesa nacional e o Brasil tem uma estratégia de defesa? Sim, uma importante pergunta inicial, porque temos que explicar que a defesa nacional não trata apenas de militares. E o Estado brasileiro tem a sua Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa, que são documentos que são elaborados por vários ministérios, não apenas o Ministério da Defesa, e levado para aprovação no Congresso Nacional. Então, os representantes do povo discutem justamente quais são as políticas, os objetivos a serem alcançados e em como alcançá-los por meio da Estratégia Nacional de Defesa. Então, a defesa nacional, ela abrange não apenas soberania, defesa de fronteiras, como também a segurança do país. Então, temos que entender a defesa como a segurança ampliada que vai justamente compor as ferramentas para o país situar-se no cenário mundial e defender a sua posição global. Coronel. Como o Major Pedreiro disse, a defesa ela ultrapassa as fronteiras das Forças Armadas. A defesa é um problema de todos os brasileiros. A defesa nacional brasileira é um problema de todos os brasileiros. Isso fica caracterizado no artigo 142 da Constituição, que pressupõe as missões das Forças Armadas, mas também nos documentos de mais alto nível, política, estratégia nacional de defesa e o Livro Branco de Defesa. Quando a gente fala em defesa, a gente fala principalmente na defesa da pátria. Defender o país, defender a nação brasileira, defender a população brasileira, seus valores, suas riquezas, de qualquer ameaça que possa vir a surgir contra os brasileiros ou contra os seus interesses. E aí entra a defesa da pátria, a missão precípua das Forças Armadas. Defender contra o quê? Defender contra qualquer tipo de ameaça. E nós vivemos, Mota, e acho que vamos conversar sobre isso hoje, em um ambiente internacional muitíssimo complexo. Um ambiente internacional em que, por exemplo, os gastos militares de defesa vêm se ampliando ano a ano nos últimos 10 anos, sem parar. De 2023 para 2024, os gastos militares de defesa se ampliaram em quase 10%. E o país que mais... As pessoas talvez não saibam disso, né? Quem nos vê talvez não saiba, mas o país que mais ampliou os gastos de defesa no mundo foi um vizinho nosso, foi a Guiana, que aumentou em 78% seus gastos de defesa. A Guiana, que é vizinha da Venezuela, que está ameaçada. Guiana, vizinha da Venezuela. A Venezuela almeja 2/3 do território da Guiana, a região de Guiana-Essequiba, e por causa dessa ameaça, a Guiana tem aumentado muito seus gastos de defesa. Então, esse ambiente internacional conturbado, guerra na Europa, guerra já de quase 3 anos e meio de guerra entre Rússia e Ucrânia, uma situação muito complexa no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, recentemente um confronto militar entre Paquistão e Índia, diversas guerras na África, diversas guerras na Ásia, levam a essa instabilidade que faz com que a gente, que é obrigado por razões profissionais a se dedicar ao estudo de defesa, que são os militares, nos preocupemos bastante com isso. E aproveitamos essas oportunidades como essa no seu programa para alertar a sociedade brasileira de que todos nós, que a sociedade inteira tem que estar preocupada com a questão de defesa. Agora, para facilitar o entendimento das pessoas, quando a gente fala de defesa, a gente imagina Forças Armadas, né, tanques, soldados, aviões, mísseis, para proteger contra agressões externas. Agora,
O que se considera hoje como uma potencial ameaça ao Brasil? Quando os responsáveis pela defesa estão fazendo um planejamento, o que está na mesa? Contra o que a gente precisa se proteger? O Ministério da Defesa trabalha com hipóteses de emprego. Então, nós temos as diversas hipóteses de emprego em que elas não são ostensivas, né? Elas recebem classificação, mas nós temos a preocupação principal na defesa da nossa floresta amazônica. Então, a nossa fronteira norte do país ela é uma preocupação. Tivemos um caso concreto que foi justamente a anexação unilateral de 2/3 da Guiana pela Venezuela, e que aventou-se, foi noticiado que uma forma de ele fazer uma intervenção militar passaria por território brasileiro. Então, as tensões geopolíticas, como bem o coronel Paulo Filho mencionou, não estão distantes, não é longe da realidade brasileira. Acontece no nosso entorno algumas tensões que podem até ser reflexo do que acontece lá fora. Tivemos aí algumas manchetes também mencionando, por exemplo, os mercenários do grupo Wagner fazendo a defesa da presidência da Venezuela. Então, as tensões existem e temos que imaginar a defesa como uma espécie de apólice de seguro do país para que aquelas situações em que um planejador, porventura, não vislumbre, como o caso da Ucrânia, não se imaginava que seria invadida em 24 de fevereiro de 2022. Então, caso aconteça algo que não estava no planejamento, temos que ter as capacidades, as ferramentas necessárias para contrapor e defender os brasileiros. O importante, então, Mota, é a gente ter claro o seguinte: é lógico que existe um planejamento, um estudo contínuo acerca das possíveis ameaças, mas a gente tem que ter claro que nem sempre essas ameaças vão ser previstas. As surpresas acontecem, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia pegou muita gente de surpresa. O próprio general Alfons Mais, comandante do exército alemão, no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, foi ao LinkedIn, vocês podem ver essa mensagem dele no LinkedIn, está lá até hoje, dizendo que ele não imaginava, com 41 anos de vida militar, ter que atuar à frente do exército alemão em uma situação de guerra. E ele disse mais, ele disse que o exército alemão, que ele tinha a honra de comandar, não tinha as ferramentas necessárias para fazer face àquela ameaça. Nós estamos falando do exército alemão, da maior potência econômica da Europa. Por que ele não tinha as ferramentas necessárias para fazer face à ameaça? Justamente porque a sociedade alemã, em determinado momento, a partir do fim da Guerra Fria, julgou que a ameaça de guerra estava muito distante e deixou de investir em defesa, deixou de prover os meios necessários às Forças Armadas alemãs, e elas foram pegas de surpresa. Por isso, cabe aos militares, isso é feito constantemente, alertarem a sociedade brasileira sobre a necessidade permanente de investimentos. A sociedade brasileira tem que tomar essa decisão e tem que se lembrar de pagar o seguro, como disse o Major Pedreiro. Defesa é um seguro que a nação paga para que, quando aconteça uma necessidade, as Forças Armadas tenham condições de atuar como elas devem atuar. E, para isso, elas têm que ter uma previsão orçamentária mínima, né? Elas têm que ter uma previsibilidade orçamentária constante para que os seus programas estratégicos, os seus projetos, para que ela possa comprar equipamento, munição, suprimentos, para que ela possa fazer face às ameaças. Isso é uma coisa muito importante ser dita. Isso me lembrou uma fala, se eu não me engano, de Donald Rumsfeld, que foi secretário de Defesa nos Estados Unidos. Ele dizia que tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe e tem coisas que a gente não sabe que não sabe. Ou seja, quando você está falando de defesa de um país, você pode mapear algumas ameaças, mas provavelmente o que vai acontecer não está no mapa, né? Como aconteceu na Ucrânia. São coisas que surgem do nada e é preciso estar preparado. Agora, ninguém valoriza muito o investimento em defesa, né? Porque eu tenho a impressão que é um investimento que você faz com o objetivo que ele não seja usado, justamente o seguro.
Ninguém quer gastar dinheiro com uma arma, com um canhão, com um tanque que fica parado lá e daqui a pouco tem que ser trocado até que é disparado o primeiro tiro. Aí você corre atrás do prejuízo. Agora, como é que se pode explicar, como é que se enfrenta esse desafio de explicar a importância de investimento em defesa? A previsibilidade orçamentária é muito importante justamente porque você não encontra na prateleira um tanque, como você mencionou, Mota. Quando vamos precisar do equipamento, a gente vai precisar comprar esse equipamento com bastante antecedência. Como na história do boato lá de Essequibo, que você precisou enviar equipamentos para lá. Exato. E aí houve uma... Não dá para encomendar na fábrica o equipamento. Exatamente, a gente não consegue tirar da prateleira. Hoje, se eu quiser comprar uma munição pesada de 155 milímetros, eu compro hoje e vou receber daqui a 3 anos. 3 anos? 3 anos. E munição. Se eu quiser um equipamento mais caro, uma plataforma de lançamento múltiplo de foguetes, o projeto, a produção e a entrega perdura muito mais do que um ciclo orçamentário. Então, a questão da previsibilidade plurianual é muito importante por causa disso. E o cenário atual, com vários conflitos estourando ao redor do mundo, tem outro agravante, lei da oferta e demanda. Então, os preços estão muito mais caros. Hoje, com o orçamento atual, a gente não consegue fazer face às necessidades, tendo em vista a alta de preços. Então, a importância que temos que passar para a população brasileira, para o cidadão brasileiro, a importância de investir em defesa é justamente a previsibilidade orçamentária, para que eu possa ter nossos projetos nacionais, não podemos ficar dependentes também de aquisições internacionais, por vários motivos que podemos explorar aqui, exemplos práticos. Então, temos essa problemática. Os preços altos, os contratos que extrapolam o ciclo orçamentário e também a necessidade de fazer uma produção nacional desses equipamentos para não ficar à mercê de interesses outros. E nesses itens todos que o senhor mencionou, qual é a situação do Brasil hoje? Hoje a gente tem previsão orçamentária, hoje a gente tem um planejamento que dê para respirar mais ou menos aliviado, ou ainda é um desafio que tem que ser enfrentado? Um desafio muito grande, em que a Defesa, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas estão propondo uma solução que já está no Congresso por meio da PEC 55. Então, planejamento. Vamos dar um passo atrás. Questão do planejamento que você perguntou. O Exército faz o seu planejamento de longo prazo. Nós temos o CIPLEX, que é o Sistema de Planejamento do Exército, em que ele se alinha com o PPA, que é o Plano Plurianual, que é aquele planejamento de governo de 4 anos. Então, o Exército ele faz um planejamento de longo prazo. Nós temos, por exemplo, o Força 40, que é um grupo de trabalho que imagina o Exército em 2040. Nós imaginamos como queremos ali a longo prazo, trazemos para a realidade de um planejamento orçamentário de médio prazo, que é o Plano Plurianual do governo, e a partir daí trabalhamos os contratos a partir de cada LOA, a partir de cada lei orçamentária anual. Só que, entre o que planejamos, entre a peça do plano plurianual e quando vamos construir a LOA, por causa da pressão fiscal, por causa de contingenciamentos, isso fica muito aquém do que seria necessário, do que a defesa planejou. E por isso que temos a PEC 55, de autoria do senador Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e que está na relatoria do senador Randolfo Rodrigues, que tem uma solução para isso, e a gente pode detalhar essa PEC, que seria uma boa resposta para as necessidades que temos. Coronel. Um exemplo, Mota, é o CISFRON, né? O CISFRON é aquele sistema de monitoramento de fronteiras que foi da década de 90, da década de 2000, 2010, década de 2010, que se planejou um sistema em que radares, as tropas de fronteira seriam providas com vários meios para auxiliar na missão do Exército de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. A Lei Complementar 97 deu às Forças Armadas essa missão de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. Então, esse CISFRON planejou uma série de aquisições.
viaturas, rádios, equipamentos de detecção, tipo radares de vigilância terrestre. E esse programa foi planejado em cima do plano plurianual, que o Major Pedreiro falou, e ele deveria ser completado em toda a fronteira brasileira em 10 anos. Por essa falta, pelo não cumprimento da previsão orçamentária que estava previsto lá nos PPAs, esses PPAs, quando vão para a Lua, já diminuem, e a Lua, quando entra no exercício financeiro, ela é contingenciada. Então, ela vai sendo diminuída ao longo do tempo. O que era para ter sido feito em 10 anos foi estendido para 30 anos. E aí, quando você chega lá no 30º ano, o que você planejou 30 anos antes já está defasado tecnologicamente. E sai muito mais caro, porque, logicamente, há uma inflação aí, as coisas ficam mais caras. Então, você gasta muito mais do que você planejou inicialmente e, quando chega no final, você tem uma defasagem tecnológica. As compras dos carros dos blindados Guaranis, por exemplo. Havia uma previsão que a Iveco, a fábrica italiana, montou uma fábrica no Brasil, em Sete Lagoas, dela entregar 120 carros por ano. Ela construiu a sua fábrica para entregar 120 carros por ano, que era a previsão inicial. E ela está entregando só 60, porque é o que o Exército tem condição de pagar. Como ela está entregando metade, é lógico que o contrato teve que ser reajustado e houve um aumento de preço, evidente, né? Você está entregando menos do que o previsto, vai ter que pagar mais caro. Então, tudo isso vai corroendo a disponibilidade, vai gastando a nossa disponibilidade orçamentária e sem atingir os objetivos. Essa questão do longo prazo ela é muito importante. Esses obuseiros, por exemplo, Atmos, que foram comprados agora de Israel, não foi agora que eles foram comprados, eles foram comprados em 2017. Em 2017 iniciou o processo licitatório. E o último Atmos, por contrato, está previsto para ser entregue em 2039. Ainda se vai usar o obuseiro em 2039? Pois é, mas então, eu acho que sim, isso é um outro assunto. Mas, veja, essas coisas, elas em 2039, a situação no Oriente Médio vai estar completamente diferente. Então, essas questões geopolíticas que impediram a venda do Atmos, né, talvez já não se mantenham daqui a 3 anos, 4 anos. Então, é muito importante essa noção de que as coisas demoram, que não é simples, e por isso a previsibilidade orçamentária é muito importante. Mas como é que se lida com isso? Porque a maioria das pessoas não tem a mínima noção do que é defesa, do que está envolvido. Eu imagino que a maioria dos políticos também não. Por isso, a maioria dos políticos mal consegue lidar com segurança pública. Imagina com a peculiaridade da defesa. E se os investimentos de defesa estão sujeitos às mesmas barreiras e trancos e barrancos que qualquer outro investimento público, fica muito difícil você estar preparado para uma ameaça que você não sabe qual é, nem qual é o tamanho dela, nem quando ela vem. Como é que os outros países também têm esse mesmo desafio de investimento de defesa ou tem alguma coisa peculiar aqui? Não? Se me permite, todos os países passam por essa dificuldade, especialmente as democracias. As democracias têm essa cacofonia, né, da disputa legítima, né, dos diversos interesses da nação nos seus congressos nacionais. Então, a disputa, ela existe, é legítima, né? O que nós estamos tentando aumentar, e o seu programa contribui muito para isso, é aumentar a consciência da população acerca dos problemas de defesa. Porque todo dia as pessoas abrem seus telefones celulares, vão na internet e veem esse mundo cada vez mais complexo, Mota. Esse mundo em que a disputa entre estados nacionais, a guerra, voltou à tona. E nós temos uma enorme responsabilidade. O Brasil tem, além da sua população, que deve ser protegida pelas Forças Armadas, ela tem inúmeras riquezas, a maior biodiversidade do mundo na Amazônia, as nossas reservas de água doce, e todos os futurólogos, né, dizem que a água será um grande problema no futuro, as nossas reservas de água doce, as nossas reservas minerais. Nós vemos agora, por exemplo, a China travou a entrega de terras raras, né, de imãs de terras raras para os Estados Unidos, criou um enorme problema para a economia americana. Nós somos detentores de terras raras. Tudo isso será fruto da cobiça, já é fruto da cobiça estrangeira e será cada vez mais nesse mundo cada vez mais conturbado. Então, a nossa tarefa em programas como esse seu aqui é tentar conscientizar cada vez mais a sociedade para que os seus representantes no Congresso também sejam conscientizados e entendam cada vez melhor as questões de defesa. A PEC 55 já é uma demonstração dessa preocupação.
Veja, ela foi apresentada por um senador da oposição e está sendo relatada por um senador do governo. É exatamente isso. Toda a sociedade tem que entender a questão que a defesa é muito importante. Tem que atribuir a importância devida às questões de defesa. Coronel, você levantou aí alguns pontos, né, que não se encaixam no nosso imaginário tradicional de vulnerabilidade do país, vamos dizer assim, né? A gente nunca imagina que uma potência estrangeira, por exemplo, possa atacar o suprimento de água ou a chamada infraestrutura crítica, né? Quando é que a gente podia imaginar que os Estados Unidos iriam dizer para a Dinamarca, um aliado tradicional, um outro país membro da OTAN, que eles querem a Groenlândia dinamarquesa? Quando é que a gente podia imaginar isso, Mota? Há um ano atrás. Quando é que a gente ia imaginar que os Estados Unidos iriam ameaçar retomar o Canal do Panamá? Essas coisas, elas podem acontecer. Nós não podemos fingir que essas coisas não acontecem no nosso entorno. Nós vemos a criminalidade transnacional cada vez mais organizada em torno da gente. As redes de narcotráfico se unindo às redes criminosas. Essa globalização do crime, ela existe, e ela talvez exija uma resposta mais forte da sociedade daqui a um tempo. Nós não podemos fingir que esses problemas não existem. Não, então, é justamente aí que é a direção da minha pergunta, porque quando nós pensamos em defesa, a gente pensa em forças armadas combatendo um invasor do país, né? Uma potência estrangeira manda navios, por exemplo, para atacar as nossas plataformas de petróleo, né? Ou invade a Amazônia, ou invade o sul do Brasil. Mas aí nós temos outros cenários. Agora, então, seguindo nessa linha, quais são os elementos concretos que definem a capacidade de um país como o Brasil de se defender? A quantidade de tropas que nós temos, a quantidade de tanques, radares? Quais são os elementos básicos para os quais a gente pode olhar e dizer, olha, se a gente tem isso aqui, nós estamos razoavelmente seguros? Para isso, o Estado-Maior do Exército faz o seu planejamento baseado em capacidades, justamente para ele saber qual capacidade eu preciso ter para determinada ameaça. Então, nós temos o Comando de Defesa Cibernética, por exemplo, que está funcionando 24/7, fazendo a proteção, auxiliando o Estado na proteção das infraestruturas críticas no ambiente cibernético. Então, nós temos o Comando de Defesa Cibernética em Brasília para isso. Nós temos um batalhão de operações especiais no centro do país também, para poder fazer frente em ações estratégicas em todo o território nacional. Nós temos uma brigada de paraquedistas no Rio de Janeiro também, com essa mobilidade. Nós temos o CISPROM, que é o Sistema de Prontidão do Exército Brasileiro, em que, em forma de rodízio, nós deixamos uma brigada para pronto emprego. Também temos tropas que são certificadas ONU, com capacidade expedicionária, módulos de hospital de campanha, por exemplo, para fazer frente a uma necessidade internacional. Então, nós temos essas capacidades. Eu já falei aqui cibernética, falei tropas móveis, falei de brigada em prontidão, mas, além de homens, eu preciso de quê? Equipamentos. Temos, por exemplo, o sistema Astros, que é o sistema de foguete que fica em Formosa, Goiás, onde eu tenho um equipamento dissuasório muito grande, em que eu tenho mísseis com foguetes com alcance de 80 quilômetros, e temos agora, em término de planejamento, pronto para implementar o nosso míssil tático de cruzeiro, que alcança até 300 quilômetros. É uma arma dissuasória muito grande, muito importante, mas que ela está emperrada na sua fase final de planejamento e entrega, justamente porque, por problemas orçamentários, por problemas jurídicos, a Avibraz não pôde concluir, e ela está numa situação jurídica, aguardando uma intervenção para poder saber qual é o futuro da empresa. Então, veja só, a parte de preparo da tropa, as Forças Armadas, a Defesa, o Exército, está conseguindo fazer. Mas um exemplo que eu dei agora sobre um míssil tático de cruzeiro, eu não consegui por falta de previsibilidade orçamentária, que a nossa PEC 55 tenta dar uma solução. Esse aspecto é interessante, Mota, porque o Pedreiro fala, nós temos que imaginar que nós temos que ter preparo para dinheiro para o hoje e dinheiro para preparar o amanhã.
O dinheiro para o hoje é o dinheiro para manter as 800 e poucas organizações militares que nós temos em todo o Brasil, em 372 cidades espalhadas por todo o Brasil. Então esse pessoal essa infraestrutura tem que ser mantida. Então eu gasto dinheiro com isso. Eu preciso de dinheiro para comprar munição que eu preciso ter na prateleira, caso eu necessite. Eu preciso ter munição, eu preciso ter condições de fazer face ao inimigo. Então eu tenho que ter dinheiro para manter essa munição e eu tenho que ter dinheiro para preparar a tropa. O soldado do serviço militar obrigatório, ele tem que chegar todo ano, ele tem que receber o fardamento, ele tem que dormir num alojamento em condições dignas, ele tem que... Então eu tenho dinheiro para manter o preparar esse garoto. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar no exército do futuro. Eu estou vendo a guerra da Ucrânia, eu estou vendo drones, eu estou vendo inteligência artificial, eu estou vendo robótica, eu estou vendo computação quântica. Tudo isso está aí. Todo mundo, e a gente tem que se preparar para ter um exército a essa altura lá em 2040, que é o Força 40 que o Pedreiro já manifestou. Então, que capacidades eu vou precisar ter em 2040? Eu vou precisar ter um exército que consiga combater numa época de inteligência artificial. Então, desde já, eu tenho que fomentar a pesquisa, eu tenho que melhorar a educação dos militares em termos de inteligência artificial, eu tenho que comprar equipamentos para ter lá na frente. Então, eu tenho que pensar no futuro. Então, ao mesmo tempo em que eu mantenho o exército de hoje, eu tenho que preparar o exército de amanhã, tentando vislumbrar quais são as tendências. Esse é o nosso esforço. E é esse esforço que a sociedade brasileira tem que entender que tem que ser feito. Isso, se me permite complementar, o Coronel Paulo Filho falou em preparar o Exército para o amanhã. Eu digo mais, preparar o Estado brasileiro. Ou seja, preparar a nossa base industrial de defesa. O que é a base industrial de defesa? São as empresas estratégicas que trabalham com material de defesa e segurança. Então, o setor de defesa e segurança movimentou 4,8% do PIB ano passado. São 2,9 milhões de empregos. Quando a gente fala de orçamento para a defesa, eu não estou falando de mais orçamento apenas para o Exército. Eu estou falando de orçamento justamente em pesquisa e desenvolvimento, como o Coronel Paulo Filho falou, mas para o país. O setor de defesa é um setor onde os empregos são bem qualificados, que pagam bons salários, tem um impacto social enorme. Tem um estudo da Associação Brasileira de Materiais de Defesa e Segurança, um estudo de 2015, feito pela FIPE, em que diz que 10 bilhões de reais investidos no setor volta apenas de tributos 5 bilhões e meio. É uma média muito mais alta do que em relação a outros setores. 10 milhões investidos anualmente são 170 empregos diretos, 350 indiretos. Então, o investimento, a previsibilidade orçamentária na defesa vai movimentar a economia do país também. Falando de equipamento, a gente está acompanhando assim, os avanços da inteligência artificial, da robótica, são absurdos, né? A gente vê empresas como, por exemplo, aquela empresa de robô dos Estados Unidos, não sei o que, Dynamics também foi Boston Dynamics. Com robôs que já fazem tudo o que um homem pode fazer, né? Então, há quem diga que as guerras do futuro vão ser travadas por robôs com inteligência artificial. Um navio encosta na costa de um país, desembarca um monte de robô e daqui a pouco a luz acaba, os gasodutos explodem. Como é que a gente está nesse terreno? E também, que tipo de equipamento, que tipo de armamento é absolutamente insubstituível? O país não pode ficar sem ele numa guerra. Isso o Coronel Paulo Filho vai brigar comigo quando a gente, na guerra da Ucrânia, já surgiu também aqueles que adoram determinar o fim da cavalaria, né? Dos tanques, por causa dos drones, que não é coisa do futuro, é coisa do presente. A guerra na Ucrânia já mostrou a importância dos drones, né? Então, quais equipamentos são necessários para uma futura guerra? Não sabemos. Exatamente por isso devemos estar preparados para o que der e vier, digamos assim. Então, nós temos já investimentos, experimentações doutrinárias
experimentações de preparo e emprego com drones no Exército Brasileiro. Por meio da nossa aviação do Exército, lá em Taubaté, temos drones categoria 1 e 2, já está chegando de categoria 3, que é mais robusto. Já temos drones de ataque, já estamos trabalhando com essa guerra do futuro, que não é do futuro, é do presente. Nós temos o Comando de Defesa Cibernética, vou repetir, atacando o ambiente cibernético. Nós temos a licitação do Atmos, que é o obuseiro, que a guerra da Ucrânia, apesar de utilizar os drones, utiliza muito mais o quê? Saraivada de artilharia, em que a Europa pensava que não haveria mais guerra de trincheira e estamos vendo. Então, não sabemos qual é o equipamento que vamos precisar. Nós temos que estar preparados para o cenário que, porventura, aconteça. Só para esclarecer essa questão dos tanques e dos drones, é uma curiosidade que eu tenho. Eu vi algumas pessoas dizendo... Vai explicar bem? Que eu vi algumas pessoas dizendo que era o fim do tanque, porque você tem um tanque que custa 2, 3 milhões de dólares, aí vem um drone de 400 dólares, joga uma granada e destrói o tanque. O fim do tanque já foi decretado várias vezes ao longo da história, viu, Mota? Quando apareceu o helicóptero, quando o helicóptero passou a ser um helicóptero de ataque, se decretou o fim do tanque também, porque o helicóptero alvejava com muita facilidade o carro de combate, né? Mas há uma guerra eterna entre a lança e o escudo, desde a antiguidade, né? O sujeito antes ele tinha uma lança pequena e aí ele inventa um escudo de madeira, aí o cara cria uma lança de ferro, aí ele cria um escudo de ferro. Então essa disputa entre a lança e o escudo persiste até os dias atuais. Hoje os carros de combate mais modernos, eles já têm sistemas automatizados que detectam a aproximação do drone e um pequeno foguete já dispara automaticamente, independente da ação do tripulante, e acaba com aquele drone. Se vai haver carro de combate ainda existirá no futuro, é impossível dizer, né? Mas Paulo Filho, arriscaria dizer que ele ainda dura bastante tempo, nós vamos ter necessidade de carro de combate aí, pelo menos mais um século. Os militares há um dito antigo, Mota, que fala o seguinte, que os generais cometem o erro de se preparar para a guerra passada em vez de se preparar para a próxima guerra. Por quê? Porque ele viu o que aconteceu na guerra passada e se prepara para aquilo. Só que a guerra moderna sempre tem novas... A próxima guerra sempre tem inovações. E na guerra da Ucrânia, qual é a grande inovação? Sem dúvida são os drones. Os drones são um equipamento que no futuro os historiadores militares vão olhar para trás e vão dizer assim, o que apareceu de novidade na guerra da Ucrânia foram um emprego larguíssimo de drones, né? A Ucrânia deve a sua defesa, deve a sua resistência de 3 anos e meio quase, a essa utilização muito ampla de drones na linha de trincheira. Agora nós vimos essa operação em profundidade, essa operação, né, que os drones foram infiltrados em caminhões, os tetos dos caminhões abriram automaticamente, os drones foram até as aeronaves e destruíram aeronaves lá milhares de quilômetros no interior do território russo. Então os drones são o que nós estamos vendo com mais, você pergunta quais equipamentos, né? Com mais clareza são isso. Agora, isso volta à previsibilidade orçamentária. Eu preciso ter dinheiro para pesquisa, né? Eu preciso ter dinheiro para comprar os drones e aí, comprando os drones, eu vou poder fomentar uma indústria no Brasil que fabrica os drones. Porque se eu depender da indústria de outro país, pode ser que lá na frente eles não entreguem, né, Mota, quando eu precisar. Claro. A Ucrânia viu isso acontecer. Os Estados Unidos forneciam tudo para a Ucrânia enquanto estava o presidente Biden, mudou o presidente, cortou o fluxo. Então, o Estado brasileiro não pode depender exclusivamente de fornecedores internacionais. Nós temos que ter condições de fomentar uma indústria de defesa. Agora, para fomentar uma indústria de defesa, nós precisamos comprar dessa indústria. Quem vai comprar um drone de ataque no Brasil que não as Forças Armadas? Somente as Forças Armadas. Então, para isso tem que ter previsibilidade orçamentária. E aí vem essa questão interessante de se preparar para a próxima guerra, né? Que eu me lembro... na Segunda Guerra, as pessoas estavam com a cabeça do uso de encouraçados da Primeira Guerra e, na verdade, mudou a dinâmica completamente. Agora, pensar em drones talvez seja pensar na guerra do passado. Exatamente. E ninguém sabe o que vem na outra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito difícil para vocês. Eu sou o político que vai decidir para onde vai o dinheiro. Não tem dinheiro para fazer tudo. O que é absolutamente prioritário? Tem pouco dinheiro.
Para onde é que esse dinheiro tem que ir de qualquer jeito e não tem escolha se o Brasil quiser se preparar para a defesa? O que é mais prioritário? O Exército ele tem uma premissa de que o pouco orçamento que temos, ele é focado na formação do militar. Então, porque o equipamento, surgindo o recurso, eu posso tentar comprar na prateleira, já sabemos, já explicamos aqui como é difícil. Então, a priorização máxima é na formação do militar. Então, no seu treinamento, nas suas academias. Só que só isso não basta. Só isso não se faz uma guerra. O Exército tem 3 bocas, né? A boca do soldado, a boca da viatura, o tanque de combustível e a boca do canhão, do fuzil, munição. Então, a priorização máxima da força é eu abastecer essas 3 bocas. E nós estamos com... Isso aí já foi noticiado. Nós estamos com problema até de combustível de aviação. A situação orçamentária atual do Brasil para a defesa, caso acontecesse um desastre lá no Rio Grande do Sul, como aconteceu no passado, o Exército apoiaria em muito piores condições. Então, se faz necessário o debate junto aos representantes do povo, lá no Congresso, da PEC 55, para que possamos ter o mínimo necessário para que as Forças Armadas façam o que elas têm que fazer, que é proteger o país. Além disso que o Pedreiro já falou com muita propriedade, as 3 bocas, né, a boca do homem, a boca do canhão e a boca da viatura, o Exército já prioriza os seus programas estratégicos. Então, o Exército tem alguns programas estratégicos que definem as suas prioridades. Então, tem o programa Cisfron, que já foi falado, tem o programa Forças Blindadas, tem o programa Defesa Antiaérea e tem o programa... Tem um Astros. Astros 2020. Então, esses aí são os 4 que estão no PAC, inclusive, do governo federal. Então, dentro dessas... Essa já é a priorização feita pelo Exército Brasileiro. Então, se esses programas, né, puderem receber a dotação orçamentária que merecem, já estamos priorizados. A artilharia antiaérea, Mota, você pergunta, né, o que mais aparece? A antiaérea aparece muito em todas as guerras atuais, né? Tanto na Ucrânia, esse combate que houve entre a Paquistão e Índia, a gente vê no Oriente Médio, né, o Israel se defendendo com aquele domo de ferro dos mísseis lançados pelo Hezbollah, pelo Hamas, pelos Houthis, pelo Irã também. E agora a gente vê o presidente Trump anunciando um aumento do investimento de defesa de 13% para o ano que vem. O investimento de defesa dos Estados Unidos vai ultrapassar a marca de $1 trilhão. Isso nunca aconteceu, vai ser a primeira vez na história, porque um dos projetos que ele faz ele está chamando de Domo Dourado, né? Que seria uma proteção antiaérea para todo o território americano e canadense. Seria para toda a América, Estados Unidos e Canadá. Que parece um repeteco do projeto Star Wars, né, do Ronald Reagan. Parece um repeteco e russos e chineses já chiaram, né? Já se pronunciaram contra isso, dizendo que isso vai ser a militarização do espaço, e é porque o programa prevê uso de armamentos no espaço, coisa que nunca aconteceu até hoje. Mas eu desconfio que, além disso, é porque eles não têm dinheiro para acompanhar o investimento americano, né? Então, isso é só para mostrar, Mota, que, assim, nós não queremos fazer um domo dourado no Brasil. Não é isso que se quer. Nós sabemos que as Forças Armadas têm que acompanhar a estatura política e estratégica da nação. Nós não queremos ter um exército de primeiro mundo numa economia que não é de primeiro mundo. Nós temos essa noção de realidade. Mas o Brasil é um país muito importante no sistema internacional. O Brasil tem riquezas que devem ser defendidas. O povo brasileiro merece ser defendido. E nós só estamos pedindo aqui nesse programa que a gente tenha os meios para fazer isso. Então, eu quero insistir na pergunta. O Major já respondeu, ele disse que o mais importante é alimentar as 3 bocas. Isso. Resolvido esse problema, qual é o investimento prioritário? É comprar carro de combate? É comprar obuseiro, drone, jato? Mota, você vai me obrigar a dar a resposta do Coronel Paulo Filho. A resposta do Exército... Por favor. A resposta do Exército, só quem dá é o General Tomás. A sua opinião. É o General Tomás. Eu, Coronel Paulo Filho, priorizaria sistemas antiaéreos nesse momento. Eu acho que a artilharia antiaérea deve receber um bom investimento. E isso coincide com um programa estratégico do Exército, que é o da artilharia antiaérea. Por quê? Por causa da realidade dos drones.
A realidade dos drones mudou o combate. Como o combate a ameaça aérea representada pelos drones, ela é muito grande, a artilharia antiaérea merece uma prioridade. Agora, isso não basta. A dificuldade em responder a sua pergunta é que isso não basta. Eu preciso também ter drones de ataque, para ter uma capacidade ofensiva de drones. Eu preciso ter forças blindadas, porque enquanto o homem precisar ir a determinado local para conquistar ou reconquistar, você, se tivesse que fazer isso, você preferiria ir a pé ou você preferiria ir dentro de um carro que te desse um mínimo de proteção blindada? Você prefere ir dentro de um carro. Então, as forças blindadas também merecem investimento. E como nós temos uma responsabilidade nas fronteiras, que é uma responsabilidade que o Estado brasileiro deu às Forças Armadas pela Lei Complementar 97, de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, o programa CISFRON, que cuida disso, também tem que receber prioridade. Veja, Mota, é muito difícil estabelecer o que você precisaria comprar, né? Nós precisamos de todas as capacidades. A gente não tem, no cenário do nosso continente, nenhuma ameaça clara. Por exemplo, eu me lembro que teve uma época em que se falava muito dos jatos, caças MiG, que a Venezuela tinha comprado. Eu acho que isso já tem uns 15 anos que elas... E dizem que hoje eles já estão estão sem manutenção, sem peça. Parece que não representam mais a ameaça que chegavam a representar. Mas não existe nenhuma ameaça a qual a gente precise responder e que demanda investimentos mais... Nós temos a sorte de estar num subcontinente sul-americano que não tem guerras entre estados há muito tempo, né? Não há guerras entre estados no continente sul-americano há muitos anos. Mas há um paradoxo aí, Mota, porque ao mesmo tempo que desse ponto de vista é a área do mundo mais pacífica, ao mesmo tempo é a área do mundo mais violenta, porque existe uma criminalidade organizada em praticamente todos os países da cidade da América do Sul. Então nós temos que conviver com esse paradoxo. Nós temos a paz entre os estados, mas nós temos uma grande violência do crime organizado. Então, mas isso não significa... Então vamos lá, primeiro para as hipóteses de guerra, né? Temos uma hipótese de guerra claríssima? Não temos. Mas nós temos uma tensão latente entre Venezuela e Guiana, dois vizinhos nossos que nós temos que prestar bastante atenção. Isso é um fato. E a criminalidade organizada pode muito facilmente atrair, por exemplo, o terrorismo. Então nós temos que nos preocupar tanto com ameaças tradicionais, que essas que você se referiu, que são as ameaças de conflitos bélicos, como ameaças não tradicionais. Essas também estão incluídas no planejamento de defesa? Também estão incluídas. O Pedreiro fez uma referência ao Comando de Defesa Cibernética. Os ataques cibernéticos são uma realidade hoje. Diariamente o Brasil sofre aí dezenas de milhares de ataques cibernéticos, diariamente. Então essa é uma ameaça chamada ameaça não tradicional, mas é uma ameaça que afeta a segurança do Brasil. Então, se afeta a segurança do Brasil, ela é uma preocupação das Forças Armadas brasileiras e, mais especificamente, do Exército Brasileiro. Então, a defesa, inclusive na Estratégia Nacional de Segurança, a questão cibernética Estratégia Nacional de Defesa, o campo cibernético é atribuída a responsabilidade ao Exército Brasileiro. Então, essas ameaças não tradicionais também fazem parte das preocupações e nós temos que ter as capacidades militares necessárias para fazer face a essas ameaças não tradicionais também. Então, Mota, não temos uma ameaça tradicional muito clara, é verdade, mas nós temos diversas ameaças não tradicionais muito claras. Isso também é verdade. Eu gostaria de voltar à sua aflição anterior de que onde investir. E o Exército já mapeou isso. Uma vez aprovada a PEC 55, como ela foi proposta pelo Ministério da Defesa, nós já temos mapeados a compra ao longo de 6 anos, pelo menos, não o recebimento, mas a compra de 820 veículos blindados, a conclusão do sistema CISFRON, que é o Sistema de Proteção da Fronteira na Amazônia. Nós temos a produção de obuseiros, a conclusão do míssil tático de cruzeiro de 300 quilômetros. Temos a aquisição, como o coronel Paulo Filho bem falou, a implantação do sistema de defesa antiaérea de média altura,
que é uma capacidade inexistente no Brasil hoje. Nós temos a de baixa altura e a de alta altura, que é feita pela Força Aérea, com seus caças. A de média altura é uma lacuna. Temos também a recomposição de munições leves e pesadas, que a defesa hoje não tem um estoque estratégico para utilização em emprego, em boas condições. Temos a renovação de 20 a 25, a aquisição de 20 a 25 helicópteros e a continuidade do projeto de drones, de aquisição e implantação de drones lá pela aviação do Exército. Então, o Exército ele já fez esse trabalho. A PEC 55 aprovada, vamos fazer o que com isso? Tudo isso que eu listei para você agora. Eu vou fazer outra pergunta difícil. Como é que o Brasil se compara, em termos de defesa, com esses desafios, com essas dificuldades todas, com os nossos vizinhos? Todos eles têm esse problema ou tem alguns deles que estão muito mais avançados do que nós? Antes do Coronel Paulo Filho falar que ele vai ter bastante coisa para falar, eu gostaria de falar uma métrica. O Brasil hoje investe 1,1% do PIB em defesa. Nós ficamos à frente de Uruguai e Argentina, estamos atrás de todos os outros. A Colômbia 3%, todos os outros, o Peru 2,4%. Então a métrica de investimento percentual do PIB do Brasil está muito aquém do nosso entorno estratégico. Não estou comparando com nações conflagradas, estou falando com o nosso entorno. Qual seria o valor bom para investimento? 4%, 5%? Nós defendemos o que está proposta na PEC 55, que são 2% das despesas discricionárias, que são justamente as despesas para a aquisição dos projetos estratégicos que mencionamos, a recomposição de munição. Então, 2% para o orçamento discricionário vir das receitas correntes líquidas. Então, reformulando aqui, 2% da receita corrente líquida do Brasil seria destinado às despesas discricionárias de defesa, para a aquisição de munição. Isso daria, a receita corrente líquida do Brasil, 1,4 trilhão de reais. 2% disso, 28,5 bilhões de reais. Hoje, as nossas despesas discricionárias são 12,4. Então, saltaríamos de 12,4 bilhões para 28 bilhões e meio. Só que isso não seria de forma abrupta. Há um faseamento. Hoje estamos com 0,8% da receita corrente líquida, aumentaríamos para 1,5% e ir aumentando para 2%. Qual é esse valor hoje em bilhões? De despesas discricionárias, 12,4 bi. Ou seja, menos que a Lei Rouanet. Mota, tudo passa, então, pela definição dessas capacidades, né? Que você muito habilmente, rapidamente notou que vai fazer o que com o dinheiro? É exatamente isso, construir capacidades que nós ainda não temos, por exemplo, a defesa antiaérea de média altura, que é uma lacuna inadmissível para um país como o Brasil, e desenvolver e melhorar muitas outras capacidades. Você perguntou sobre as métricas, né? A média global hoje de investimento é 2,5% do PIB. Então, hoje o mundo gasta, 2024, 2,7 trilhões de dólares em defesa. Você soma isso, pega o PIB global, 2,7 trilhões de dólares equivalem a 2,5% do PIB. Nós vimos as discussões aí do presidente Trump na Europa, né? A Europa, todos os países europeus, todos, a única exceção é Malta. Todos os outros aumentaram seu investimento em defesa em 2024. Já disse que o mundo aumentou 10%, quase 10% de 23 para 24 seus investimentos no PIB. Os nossos vizinhos, já fiz referência à Guiana, que aumentou 78%. Colômbia aumentou 15% seus investimentos. Então, por que esses países aumentam seus investimentos? Porque a noção de instabilidade, a noção da ameaça, ela é crescente. Mas o sentido de urgência que nós estamos querendo passar para você e para o nosso telespectador nesse momento, o sentido de urgência é o que o Pedreiro falou. Se eu quiser comprar hoje, se você, Mota, tirar da carteira e me der assim, vai lá e compra um tiro de 155. Eu não consigo hoje, não consigo amanhã, não consigo daqui a um ano, daqui a 2 anos. Talvez daqui a 3 anos esse tiro de 155 esteja no meu estoque. Ou seja, se estourar uma crise
mês que vem, nós vamos ter que grave. Nós vamos ter que nos virar. Não adianta pegar o dinheiro todo do Brasil, o PIB inteiro, e dar para comprar, porque não vai ter. Não, nós só vamos ter o que nós conseguimos estocar, que nós temos, evidentemente nós temos um estoque. Mas esse estoque está longe de ser o estoque que a gente acha que é necessário para esse mundo que mudou, Mota. As pessoas têm que entender que o mundo mudou. O mundo de hoje, 2025, infelizmente, é um mundo muito mais conflagrado do que era antes de 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. É outro mundo. E é esse alerta que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Agora eu vou para... A gente já está caminhando para o encerramento do programa e eu vou fazer uma pergunta a mais difícil de todas. Muita gente acha que a Terceira Guerra Mundial é inevitável, que está por aí, né? E eu queria perguntar a vocês, onde vocês acham que é mais provável que a próxima grande guerra comece? Vai ser numa invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte? Vai ser um bloqueio de Taiwan pela China? Vai ser no Oriente Médio, com o Irã enfrentando os Estados Unidos? Ou vai ser uma invasão da Europa? Ou pela Rússia, ou pela China? Eu vou começar respondendo essa aí, Mota. O foco da geopolítica global, ele caminhou em direção à região do Indo-Pacífico, da Ásia, né? Hoje, a maior rivalidade, né, os autores disputam isso aí, né? Tem gente que diz, bom, aquela ordem unipolar do fim da Guerra Fria dos Estados Unidos como única superpotência... A Pax Americana. A Pax Americana ficou para trás. Isso não existe mais, né? Algumas pessoas dizem, alguns autores dizem que nós vivemos uma bipolaridade, que é a Estados Unidos e China, e alguns autores com os quais eu me alinho mais, dizem que há uma multipolaridade, né? Então temos Rússia, temos China, temos Estados Unidos, temos a Índia, temos outros países emergentes, temos a própria Europa, como a União Europeia, como um polo de poder muito importante. Então vivemos uma multipolaridade. A multipolaridade, ela é, por definição, instável. Ela é muito mais instável do que uma bipolaridade. Ela é instável. Por isso que nós temos visto tantas conflagrações. Por causa dessa disputa entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial que nós estamos observando agora, que é só uma parte da disputa, não é toda a disputa, talvez uma questão de Taiwan, talvez uma questão no Mar do Sul da China, uma disputa entre Estados Unidos, entre China e Filipinas, por exemplo, talvez uma disputa envolvendo Japão e China, deflagrem, ou os próprios Estados Unidos e China deflagrem um conflito. Existe essa possibilidade. Mas nós não podemos esquecer que as duas guerras anteriores começaram na Europa, né, Mota? A Primeira Guerra Mundial começou na Europa, a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, e nós temos uma guerra de alta intensidade ocorrendo hoje em território europeu. E sem previsão de acabar. O presidente Trump achava que ia conseguir terminar com a guerra. Ele falou de uma maneira metafórica que terminaria em um dia. Lógico que não era um dia, mas ele achava que poderia acabar em curto prazo. E ele mesmo reconhece que não será possível acabar em curto prazo. Então, temos uma guerra em curso na Europa. As pessoas também falam o seguinte, alguns teóricos também falam o seguinte, quando a Alemanha invadiu a Polônia no início da Segunda Guerra Mundial, iniciando a Segunda Guerra Mundial, naquele momento ninguém sabia que existia uma guerra mundial em curso, né? Claro. O início da guerra só foi datado olhando-se do futuro para trás, né? Começou a guerra quando a Alemanha invadiu a Polônia. Ou seja, já pode ter começado. Já pode ter começado e a gente não sabe. Espero que não, né, Mota? Espero sinceramente que não. Mas nós vivemos num mundo muito conflagrado e as possibilidades de conflito, elas estão aí presentes, né? Por exemplo, agora nós temos uma tensão muito grande entre Irã de um lado, Estados Unidos e Israel do outro, envolvendo o programa nuclear iraniano. Recentemente, a Agência Internacional de Energia Atômica declarou que o Irã já tem urânio enriquecido a 60% de pureza em quantidade suficiente para construir 10 bombas atômicas, né? Então, isso seria um prazo de uma semana para enriquecer dos 60% atuais até os 90 e poucos que precisa para fazer o artefato nuclear. Os Estados Unidos tenta negociar um acordo nuclear com o Irã, mas não está indo para frente. E aí, Israel vai atacar o arsenal nuclear iraniano, como já ameaçou diversas vezes? Como já fez com o Iraque, né? Há muito tempo atrás. Né? Fez no Iraque.
Isso pode... O Irã não é um país qualquer, o Irã é uma potência militar muito importante. O Irã tem mísseis e já lançou mísseis em direção a Israel. E tem aliados como a Rússia. Tem aliados importantes. Então, nós vemos outro aspecto muito preocupante, a formação desses blocos, né? Então, você vê a Coreia do Norte fazendo um acordo com a Rússia, um acordo militar com a Rússia, mandou tropas constituídas lutarem na Ucrânia. Você vê os drones Shahed, que são os drones que mais utilizados pela Rússia na guerra, são de fabricação iraniana. Agora a Rússia está fabricando no seu território sob licença. Então você vê de um lado, né, Rússia, Coreia do Norte, Irã, de outro lado você vê os Estados Unidos, seus aliados ocidentais, você vê a China cada vez mais incisiva na defesa dos seus interesses. Pela primeira vez na história, ontem, o porta-aviões chinês, o Liaoning, foi visto ele e a sua frota, né, navegando a leste das ilhas de Iwo Jima, ou seja, bastante já se aproximando da chamada segunda cadeia de ilhas no Pacífico, uma China muito mais incisiva. Tudo isso mostra essa instabilidade que nós estamos vivendo, Mota. Onde vai começar, ninguém sabe, né? Eu gostaria de apresentar uma abordagem alternativa. Primeiro que um pensamento também sobre a ordem mundial, de ser multipolar ou bipolar. Acredito, eu me alinho mais com outros autores que falam que é uma ordem unipolar fragmentada. E daí a importância do Brasil estar preparado. Por quê? Porque ao invés de estarmos procurando onde vai ser deflagrada a terceira grande guerra, a World War, nós podemos estar vivendo em uma global warfare, ou seja, um ambiente de guerra global, não uma terceira guerra mundial, um caso pontual na história, mas um ambiente de várias guerras conflagradas ao mesmo tempo. E isso não está muito longe de acontecer. E por isso o Brasil deve estar preparado, porque, em vez de estar esperando estourar uma guerra mundial em um ponto do planeta, podemos ter guerras aqui próximo da gente. A última guerra na América do Sul não faz tanto tempo assim, na década de 90, a Guerra do Cenepa. Então, se não estivermos preparados com um orçamento compatível, está escrito isso na nossa Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Congresso, dotar o Brasil de um orçamento compatível com a estrutura do país no cenário mundial. Se não tivermos um orçamento adequado para fazer frente a qualquer ameaça que aconteça, o Exército não vai estar em condições de fazer o que ele nasceu para fazer. E essa responsabilidade não recai apenas para os militares, mas recai em toda a sociedade. Porque a Defesa Nacional, como falamos no início do programa, não é de responsabilidade do Ministério da Defesa. É uma responsabilidade nacional, de todos nós. Major, muito obrigado. Coronel, muito obrigado. Foi uma excelente discussão sobre um assunto que a gente só presta atenção quando a crise acontece. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.